Eu fico pensando, presidente, que tempos esquisitos, lidando com essa temática do habeas corpus. E o que se quer é criar um Estado policial, de fato, empoderar gente que já está totalmente empoderada. A gente vê gente, presidente, de Tribunal Superior, que diante de habeas corpus hoje treme de medo. As pessoas hoje estão com medo. Juízes com garantia de vitaliciar estão com medo. Estão com medo do Jornal Nacional, estão com medo da Folha de São Paulo. Esteve comigo quando se imaginava que ia julgar esse habeas corpus o doutor Batóquio, comentando comigo as dificuldades, dizendo: eu estou aqui porque eu fui constituído pelo doutor Palocci, mas estou deixando o caso. Estou deixando o caso porque Curitiba assim exige. Palavras do doutor Batóquio. Curitiba assim exige. Doutor Palocci está querendo fazer negociação. Isso é um ponto importante, doutora Raquel, para prestar atenção para a necessidade da transparência desses processos. Curitiba assim exige. Por quê? Porque temos que escolher os advogados. E eu não sou bem visto nesta roda. Dizia claramente, portanto, Batóquio. Estavam escolhendo advogados para a delação, ou aqueles que não poderiam sê-lo. Veja aqui como esse sistema vai engendrando armadilhas. E na medida em que nós diminuímos a nossa competência, nós estamos alimentando. É o ovo da serpente. Irmão de procurador da Lava Jato atua como advogado de defesa do marqueteiro João Santana. A história que corre, os advogados depois poderão confirmar ou não, é que esse doutor Castor, que vários dos processos tinham que passar pelo escritório do doutor Castor, que era irmão do procurador da República. É nesse contexto que nós temos que ver isso também, com a responsabilidade da política judiciária que nós temos. Se nós deixarmos de acompanhar esses... E depois, quando isso foi denunciado, de que este advogado era um advogado ativo nesta relação, se disse, continua-se a passar pelo escritório do doutor Castor, só que agora de forma clandestina. Se nós começarmos a empoderar essa gente, não conhecendo habeas corpus, impedindo, tornando isso uma corrida maluca do ministro Lewandowski, nós vamos estar empoderando. Não queria falar sobre isso mais de uma vez, doutora Raquel, mas a corrupção já entrou na Lava Jato, na Procuradoria. Caso clássico de corrupção. Isso tem que ser investigado e tem que ser dito. Veja, na medida em que nós vamos fechando o sistema e empoderando esses nichos, é caso seríssimo. As consequências políticas da opção que nós estamos fazendo é extremamente grave, porque nós perdemos o controle do sistema. O que decidirem será. Ainda ontem eu relatava na turma, presidente, estou mandando a Vossa Excelência amanhã, o episódio do auxílio moradia dos juízes no Rio, em que um dos requerentes é o doutor Bretas. E o que aconteceu neste processo? Nós estamos falando só de desvios, presidente, que vão se acumulando nessa gente empoderada que está aí. Um processo movido pelo Paulo Espírito Santo, Bretas e outros juízes no Rio de Janeiro, perante um colega seu, para ganhar benefício de auxílio moradia, embora vedado pelo CNJ. Ele não teve, houve a liminar concedida e depois o mérito. A AGU não recorreu. Também não houve recurso de ofício. E deram o processo como trânsito em julgado. Veja o empoderamento que está acontecendo, presidente. Isso pouco que a gente sabe. Pouco que a gente sabe da conversa com os advogados, que certamente tem todos os seus cuidados em relação a isso. Então, é grave a consequência, gravíssima a consequência. Mas é um caso sério. É um caso sério de corrupção. De corrupção, não tem outra palavra. E isso está sendo alimentado por esse empoderamento, porque não se faz revisão. Então, isto é muito sério, presidente. Não gostaria de ter que falar sobre isto, mas é preciso que se fale.
Na verdade, nós transformamos as prisões provisórias do Dr. Moro em prisões definitivas. Esse é o resultado nesses casos. São intangíveis. Então é melhor suprimir a Constituição. Já que tem o Código Penal de Curitiba, que também se cria a Constituição de Curitiba. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. As prisões provisórias, as prisões cautelares, elas ganham caráter de definitividade. Porque se trata de decisões bem elaboradas, porque se esse sujeito fala com Deus, de que nós estamos falando? Ou porque nós estamos fazendo um populismo judicial? Veja, não conhecer do habeas corpus aqui significa dar bioindenidade para o arbítrio, seja de Moro, seja de Bretas, seja de qualquer juiz incumbido, e aos procuradores. O poder sem limites tende a um abuso indefinido. É óbvio que isso está ocorrendo. É óbvio que isso está ocorrendo. Se nós ouvirmos relatos de delações, a história de indicar pessoas para serem delatadas e tudo mais, isso é corrente. Nós vemos isso. Nós vimos um caso que é um vexame nosso de erro judicial, que é o caso de André Esteves, que foi delatado por Delcídio e que era falso. E ficou preso 30 dias em Bangu. Quer dizer, nós já temos um caldo de cultura para discutir isso. E claro, se nós chancelarmos esse tipo de empoderamento, porque nós não queremos ver, porque isso não é... Quer dizer, a matéria é mais constitucional do que o direito de liberdade. Não é possível que nós não estejamos vendo. Não é possível que nós não estejamos percebendo o abuso. E que nós estamos montando aqui uma estrutura de corrupção. Claro! Ainda ontem na turma, nós decidimos o caso da remessa, transferência para Curitiba, do governador Cabral. De que se tratava, ao fim e ao cabo? De uma decisão sem fundamento, sem justificativa, combinada entre o juiz Moro e o juiz Bretas. Para quê? Para dar um bypass numa decisão minha, que tinha antes impedido a transferência dele para Campo Grande. Como que esses abusos vão se perpetrando? Tanto é que eu não tive dúvida. E aí, como reação, inclusive, para mostrar o poder, o empoderamento dessa primeira instância, o que fizeram? Não só contentes com a transferência, o algemaram e o acorrentaram. Eu nunca tinha visto isso em todos os anos. O que eu fiz ontem? Com o apoio da turma, abri inquérito para isto. Exatamente, você tem razão. Abri inquérito presidido por mim, aqui, para saber por que foi feito isso. Então, veja, Vossa Excelência, que os abusos estão aí. Nós não queremos vê-los. Nós não queremos vê-los. Portanto, todas essas invencionices procedimentais, desculpe a expressão, para não conhecer de habeas corpus, na verdade, não mata apenas o Instituto do habeas corpus. É um pouco a morte deste tribunal. Obrigado pela parte.